Você está em O Guarda Livro Talks, o seu canal de informação. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje estaremos abordando o tema sobre práticas de tesouraria. Mas o que vem a ser, a tesouraria? Muito se fala, muito se ouve, principalmente no meio das instituições sem fins lucrativos, mas o que vem a ser, a tesouraria? Etimologicamente, a palavra deriva de tesouro, do latim thesaurus, perdoe aí a tradução, tesouro, acúmulo de coisas valiosas, do grego thesauros, lugar de guarda de bens, tesouro. Então, o tesoureiro é aquela pessoa responsável pela guarda e administração dos bens, de uma determinada instituição, seja ela empresarial ou sem fins lucrativos. Então, essa pessoa, ela tem uma importância, muito grande diante desta instituição, porque se ela não exercer com zelo essa função, ela pode desencadear de uma série de fatores que vêm a ser prejudicial para essa instituição. Então, qual é o objetivo da tesouraria? É ter certeza que seus recursos financeiros estão sendo o suficiente para arcar com todas as despesas e compromissos. Assim, o que sobra poderá ser investido de maneira eficaz, gerando um bom retorno financeiro. Então, é a função do tesoureiro verificar e liberar esses recursos à medida de que em proporções, que a instituição consiga arcar com todos os seus compromissos. Não adianta se liberar o dinheiro de uma vez só e lá na frente verificar que o montante ele não é suficiente para arcar com todas as despesas. Então, o tesoureiro tem esse papel fundamental. A tesouraria é uma importante tarefa que muitas das vezes não se tem a dimensão das devidas proporções que envolve esta função. É muito comum ouvirmos falar desta função em grandes corporações e organizações sem fins lucrativos, mas pouco se fala, em pequenas e médias empresas. Então, a função do tesoureiro, muitas das vezes, ela é menosprezada. Qualquer um consegue fazer, isso não é tão difícil, mas nós vamos ver algumas práticas que, se o tesoureiro não tiver a condição de desenvolvê-las, vai ser uma função que não vai ser bem exercida, e isso vai prejudicar com certeza a tesouraria. E como nós ouvimos aqui, é muito comum se comentar nessa função nas instituições sem fins lucrativos. Nas grandes corporações também existe essa função do tesoureiro, mas principalmente nas pequenas empresas nós não ouvimos falar nessa função. Então, o empresário, o pequeno empresário, ele tem que, normalmente é ele que faz essas funções, mas o ideal é que ele tivesse uma pessoa responsável para fazer esse controle. Não necessariamente essa pessoa teria que movimentar esse dinheiro, mas controlar as entradas e as saídas, fazer um fluxo de caixa, porque é muito comum nas pequenas empresas abrir mão dos seus recursos na medida que vai se entrando, sem que haja um planejamento.
E isso vem prejudicando e trazendo até mesmo a falência de muitas pequenas empresas, né, por falta de administração desses recursos, né, de falta de planejamento. Então, nós vamos ver aqui, né, algumas medidas que podem ser tomadas para que as instituições, né, seja qual for o seu porte, possam desenvolvê-las da melhor forma possível. Então, as tarefas mais comuns que podemos relacionar da tesouraria são o controle diário de caixa, com todas as entradas e saídas, né? Controle bancário, controle diário de vendas, né? As receitas de modo geral, contas a receber, né? A curto e longo prazo, né? É muito importante nós termos essa visão. Contas a pagar, controle mensal de despesas e gerenciamento de estoques, né? Então, essa é a função do tesoureiro, né? Que a pessoa é o primeiro contato, né, das receitas, é o primeiro contato que os fornecedores vão ter com a determinada instituição. Muitas das vezes, ele que é o responsável por negociar, né, formas de pagamento, valores junto aos fornecedores, né? Então, ele tem essa função bem ampla, né, de gerenciar. E o tesoureiro, ele tem que ter cuidado para não ser um centralizador. O ideal é que ele não trabalhe sozinho, né, que ele venha a dividir essas tarefas, né, com seus auxiliares de tesouraria, para que a carga não fique pesada, né? Porque se ele for muito centralizador, isso pode prejudicar a comunicação e o andamento, né, das tarefas junto à instituição. Então, para que possamos realizar esta ilustre função, devemos nos pautar na transparência, e isto nos leva a 3 pilares que são os processos ou procedimentos adotados que vão direcionar as ações do tesoureiro. Nós temos o operacional, parte prática da tesouraria, organização, documentação hábil, etc. Nós vamos ter o TI, né, essa parte tecnológica, que são os softwares, né, que vão gerar essas informações. Ou seja, o que seria os processos ou procedimentos, né? O tesoureiro, ele tem que criar metodologias de trabalho para que ele possa não se perder, né, nas datas, nos pagamentos. É muito comum que o tesoureiro, né, quem pratica essa determinada, esqueci de pagar tal boleto, né, poxa, fiquei sem internet, não tive como. Então, assim, nós temos que elaborar um cronograma, tá? Né, dividir pagamentos, pode ser quinzenal, pode ser mensal. Alguns gostam de fazer de forma diária. Então, ele tem que estruturar, né? Não existe uma regra, mas ele tem que estruturar esse procedimento para que isso se crie uma rotina e ele não venha se perder, ele consiga praticar isso de forma eficaz e eficiente, tá? Outra questão é o operacional, que é a parte prática, né, da tesouraria. Então, o tesoureiro, ele vai se organizar, ele vai criar uma metodologia, e à medida que ele começa a desenvolver, né, esses pagamentos, né, ele tem que se organizar para que, assim, eu vou pagar, eu vou escriturar em qual momento, eu pago, escrituro, né?
A documentação ela tem que ser organizada, né, para que se possa, né, dar as informações o mais rápido possível quando solicitado. Então eu vou ordenar de forma mensal, né, de ordem cronológica, eu vou ordenar por tipos de documentos, né, notas fiscais, boletos, extratos bancários. Então o tesoureiro ele tem que desenvolver essa metodologia, né, para que ele possa trabalhar, né? Então ele não tem o certo e errado, né? Mas ele tem que se adequar e conseguir localizar essas informações o mais rápido possível. Então tem que ser de uma forma estruturada que vá facilitar a vida do tesoureiro, tá? Outra questão que o tesoureiro tem que tomar muito cuidado são com as documentações hábil, né? A escrituração. A tesouraria, ela é o primeiro contato que a instituição ou a organização vai ter com a contabilidade, né? A tesouraria, ela é uma pontinha, né, do que a contabilidade faz. Então, se o tesoureiro começa de forma equivocada ou irregular, isso vai acabar afetando, né, a parte contábil da instituição. Então, ele tem que priorizar, né, a documentação, que ela seja idônea, né? O que é uma documentação idônea? Né? São documentos que você consiga ter lastros. Então, por exemplo, boleto bancário, faturas, né, de concessionária de serviço, né, nota fiscal, né, de alguma mercadoria, nota fiscal de serviços, né, caso haja necessidade, os cupons fiscais, né, tem que ter o nome da instituição registrado, tá? A gente é comum vermos, né, as pessoas lançarem o cupom fiscal puro e simples, né, de venda ao consumidor, mas isso traz alguns problemas, né, porque você não consegue realmente desenvolver ou direcionar isso com a instituição. Então, o correto é que se tenha, né, o nome na instituição, né, no boleto bancário. Então, você tem que escolher, né, estabelecimentos que vão te dar essa possibilidade, né, de se organizar. Porque às vezes, né, você, mas onde eu compro o cara não fornece. Então, a obrigação do tesoureiro buscar novos fornecedores, a qual vai possibilitar, né, ele se organizar, né, de forma correta. E o outro ponto é o TI, né? O TI nada mais é do que o software que ele vai gerenciar essas informações, né? Ainda se pode exercer, né, a tesouraria tradicional no livro caixa, né, que não é muito comum hoje, mas ela tem que ser bem feita, né, e tomar certos cuidados, porque embora seja manuscrito, né, você tem que ter um cuidado para não errar, você não pode ter uma rasura, né? Você tem que ter os lançamentos corretos. Então, porque se eu faço um lançamento errado, eu vou ali e rasuro, passo um corretivo, né? Eu já inutilizei aquela escrituração. Então, se tem que ter um cuidado redobrado com a tesouraria manuscrita. Eu posso fazer isso em planilhas, em editores de texto, criando tabela? Pode ser feito, né? Mas o correto, vamos colocar assim, seria a utilização de softwares adequados para isso. Hoje existe uma infinidade de softwares voltados, né, para práticas de tesouraria, que vão te dar uma maior transparência, uma maior clareza,
né? Porque geralmente esses softwares, eles criam logs que podem ser auditados depois, né? Você consegue ver quem abriu, quem editou, quem reeditou, quem corrigiu, tudo isso fica registrado. O que não acontece quando você faz em planilhas comuns, né? Então, você apresenta um determinado documento, né? Mas qual a garantia, né, que os associados, né, que as pessoas a quem você vai prestar conta têm de que esse documento não vai ser alterado posteriormente, né? A gente sabe que quando uma pessoa é escolhida para exercer essa função de tesouraria, ela é uma pessoa de total confiança, né, destas organizações. Porém, isso para o fisco não é o suficiente, né? Não basta você ser honesto, você tem que transparecer, né, essa honestidade, né? Então, como que a gente faz isso? Usando softwares adequados, né, com emissões de relatório. Normalmente, né, a gente emite, né, o tesoureiro tem que procurar assinar todos os relatórios que são emitidos, né, registrar, se possível, isso em ata, ter um local adequado para a guarda desses relatórios, tá? Usar, né, os meios de comunicações, sejam eles e-mails, aplicativos de mensagens, procurar a desvincular isso da pessoa do tesoureiro, né, e usar programas, né, aparelhos que sejam da instituição, criar contas de e-mail que sejam da instituição, né? Por quê? Porque numa eventual troca de tesoureiro, essas informações não se perdem. Se eu uso a minha conta particular para administrar a tesouraria, eu em determinado momento, né, deixo de ser, e todos os históricos de negociação, contatos, né, com os fornecedores, as conversas, elas se perdem. Então nós temos que, vamos dizer assim, profissionalizar a tesouraria, a prática de tesouraria. Tá? Então, como ser um bom tesoureiro? Então, mantendo tudo organizado, né? Local adequado para a guarda da documentação, colocá-la, né, de forma que você tenha fácil acesso ao manuseio. Uma coisa muito comum que às vezes, né, mas que é totalmente errada, é misturar as finanças pessoais com as da organização. Isso acontece muito em instituições sem fins lucrativos. Não, eu vou pagar aqui, depois a instituição me reembolsa, né? Eu não consegui ainda abrir uma conta bancária, e aí eu vou e deposito isso no meu, né, na minha conta. E você pode ter, né, grandes problemas com o fisco, com a Receita Federal, né, com relação a esses depósitos da sua conta. Como é que você justifica isso depois? Não é meu, é da instituição, mas se é da instituição, o que está fazendo, né? Então, pode haver uma má interpretação do que isso aconteça. Então, é muito importante não misturar as finanças pessoais com a da organização. Então, dê preferências a pagamento feito através da rede bancária, porque você cria um lastro, né? Você consegue exatamente mostrar para onde que você direcionou aquele recurso. Fica uma coisa muito transparente, né? Depois você vai ter praticamente o extrato bancário vai ser, né, a sua escrituração. Quando você faz isso, né, de forma através das redes bancárias, você, né, dá lastro às suas transações. Não assuma compromissos que não possam cumprir, né? Então aí é onde que entra a questão do fluxo de caixa, né? Quando você começa a fazer esse controle, a emitir relatórios, colocar isso num gráfico, depois de determinado período, você consegue
ter um mapa, né, da vida financeira da instituição. Então, você consegue prever quais são os períodos com maior arrecadação, com menor arrecadação, com maior despesa, e com isso você consegue se organizar e não assumir compromissos que não possam cumprir. Não trabalhe sozinho, né? Divida as tarefas, né? Se possível, tenha auxiliares para que possam te organizar, né? Para que possam te ajudar a organizar e a movimentar estas informações. E uma questão muito importante, que é fundamental e é uma obrigação legal, é a contratação de um contador, tá? Tenha um contador responsável pelas organizações. As empresas, né, normalmente elas já têm, mas as instituições, principalmente nessas organizações sem fins lucrativos, muitas delas só vão procurar e buscar a ajuda de um contador quando se tem algum problema. E aí você remediar, né, dá muito mais trabalho do que você prevenir, tá? Então, assim que você abre, né, crie, organize, tire um CNPJ de uma instituição, busque assessoria de um contador, né? Confie nas orientações do seu contador, né? Siga essas instruções, porque com isso você vai evitar, né, uma série de problemas, né, que envolvem a prática da tesouraria e a prática contábil de uma instituição. Então, espero ter esclarecido um pouco essa questão sobre a tesouraria, e deixa aí o comentário de vocês, né? E na medida do possível estarei respondendo todas as questões, todas as demandas aí emitidas. Um abraço.